Então, vamos lá para a tarefa de hoje. Normalmente. Então, conforme o nosso texto, a nossa anúncia, a sublime missão das mães, a Rufina, quem irá nos conduzir, nossa companheira trabalhadora da casa. Bem, boa noite a todos e a todas. Estou, assim, muito emocionada em desempenhar essa tarefa nessa noite de hoje com vocês. É um dia tão especial, um tema tão especial. Eu espero, assim, desempenhar bem a tarefa que me foi confiada. Foi com muito amor, com muito carinho que eu preparei esse tema. Para um palestrante, é muito angustiante quando a gente tem um tema que você tem milhares de abordagens diferentes. Confesso que quando o Roberto me pediu esse tema, eu falei, meu Deus, mas por onde eu vou? Que caminho eu vou seguir? E isso, por uma mente inquieta como a minha, a gente dá 1000 voltas e aí você fala, bem, agora tenho que sentar e tenho que organizar essa palestra. Nessa hora, a gente conta com a assistência espiritual. A gente se entrega, faz a nossa parte, estuda, se conecta, se dedica e aí você pede a ajuda na inspiração. Foi preparada assim com muito carinho. Nós que somos espíritas, principalmente cristãos espíritas, devemos tratar dessa missão da maternidade com muita seriedade, com muito compromisso, com muito envolvimento. Porque no plano espiritual, o planejamento que é feito para que tudo tenha o encadeamento perfeito, para que todas as peças do tabuleiro se encaixem de forma a atender às necessidades reencarnatórias de cada um daqueles envolvidos, mãe de um lado, filho do outro, é tão complexa que para nós, seres humanos, chega a ser até inimaginável. Segundo a espiritualidade, são tantas as variáveis e combinações estatísticas que têm que acontecer para que realmente aquele filho que venha para aquela mãe seja o filho que ela precisa receber e vice-versa. E que aquela mãe seja para aquele filho a escolhida, a que vai ter a melhor condição de conduzi-lo na experiência terrestre que ele está assumindo. Nós vamos começar com as doces palavras de Madre Teresa de Calcutá. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Sempre vai chegar o dia do adeus, em que o filho vai te dar o abraço e vai seguir sozinho a vida dele. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará
a semente do caminho ensinado e aprendido. De tudo que eu vi, esse poema foi o que mais me tocou para começar a nossa reflexão. Porque é mais ou menos assim. Às vezes a mãe, ela se julga uma rosa branca. E ela acha que no canteiro dela tem que surgir só rosas brancas, porque é a minha estirpe. Só que nós semeamos, mas ninguém sabe quantos frutos podem estar contidos naquela semente. Qual a real potencialidade da semente que nós vamos lançar. Não importa que eu seja uma rosa branca ou amarela, mas no meu canteiro surgirão margaridas, cravos, hortênsias, rosas coloridas. Porque o nosso filho, ele não vem para ser a nossa imagem e semelhança, ou para ser simplesmente um clone que nós queremos que ele seja. A nós compete ensinar a voar, a cantar, a pensar, a sonhar. Mas a vida dele é dele somente. O que nós podemos fazer é colocá-lo no caminho reto, no caminho do bem. Moldar da melhor forma que pudermos o seu caráter. Auxiliá-lo nas escolhas. Mas a diferença, a riqueza, essa pluralidade não tem o nosso controle, não tem o nosso domínio. É por isso que num canteiro de uma mãe, que é uma rosa branca, pode ter um jardim tão florido, filhos tão diferentes, com potencialidades tão diferentes. O patrimônio genético é o mesmo. Mesmo o DNA do pai e da mãe. A gente fala o genótipo é o mesmo. O fenótipo também. O ambiente doméstico que está influenciando aquele patrimônio genético também é o mesmo. E no seio daquela família surgirão filhos completamente diferentes. A gente costuma ouvir muito, olha aqui, são iguais? Não são iguais. Os dedos das mãos não são iguais. Assim são nossos filhos. E nós precisamos entender isso, aceitar isso, para que possamos conviver e desempenhar, cumprir essa missão da maternidade com menos sofrimento, com menos insegurança. A palestra de hoje, ela se assemelha, assim, a um trabalho de patchwork. Sabe, eu fui pegando coisas de matizes tão diferentes, de cores tão diferentes. E aí, quando eu terminei de compor os slides, me veio na mente isso. Eu falei, meu Deus, eu não consegui ir numa linha só. Tudo que me interessava, eu jogava na pasta, Palestra das Mães. Então, eu me senti construindo essa palestra como fazendo um trabalho de patchwork, em que você tira um pedacinho dali, um pedacinho de cá, com matizes diferentes, com mensagens diferentes, com conotações diferentes, mas que no final, o resultado é um grande mosaico, harmonioso, colorido e rico. Nós poderíamos simplesmente resumir a nossa fala de hoje com isso. Mãe, amor incondicional. Pronto, acabou. Posso virar as costas e ir embora. A mensagem da noite já estaria transmitida. Porque é exatamente sobre esse amor incondicional que se resume, que se traduz toda a sublimidade da maternidade. O amor materno é aquele amor que mais se aproxima do amor que Jesus veio nos ensinar. Não existe nenhum outro amor
experimentado pelos seres humanos que chegue tão perto do amor do Cristo como o amor que as mães têm pelos seus filhos. E é por isso que a espiritualidade precisa, necessita e utiliza esse recurso da maternidade para fazer girar a roda, a engrenagem da evolução da humanidade. Independente do baú do passado, daquele baú de memórias, de existências outrora conflituosas, difíceis, de débitos, de créditos, de mágoas, de perdão. Quando uma mãe recebe um filho em seus braços, ela se abre para a possibilidade do novo. E aquele espírito recém-chegado ao seu colo também está até completar, até atingir a adolescência, extremamente suscetível a receber novos imprints em sua alma, em seu espírito, a receber, através do amor maternal, novos valores, novos aprimoramentos em sua conduta moral, em seu caráter. Por isso, tão importante é educarmos os nossos filhos na primeira, na segunda infância, para que, quando chegar a adolescência, nós já tenhamos colocado nele valores novos que vão fazer um upgrade, vão lá e vão, como se fosse um novo software, instalando em cima do hardware. Entendeu? Não importa. O software antigo, da encarnação antiga, com reminiscências antigas. O amor novo, da mãe nova, o software novo, vai pegar aquele hardware espiritual e vai trazer coisas novas, aprimoradas. Quando nós falamos desse amor incondicional, eu não poderia deixar de trazer essa passagem do Evangelho de Mateus, que para mim traduz tudo o que uma mãe faz pelo filho. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro, era um espírito errante, mas cheguei na terra e fui acolhido. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Se a gente prestar atenção, aqui nós vemos as atitudes de uma mãe. Não importa a situação que nós estejamos na nossa vida. A pessoa que mais provavelmente virá em nosso socorro, independente da nossa situação de vulnerabilidade, de fragilidade ou de necessidade, vai ser a nossa mãe. Não só quando ela nos recebe nu, faminto e nos coloca no seio e nos veste, nos alimenta, nos sacia, cuida das nossas doenças da primeira infância, das nossas viroses. Mesmo com todo o amor, com todo o cuidado, se aquele filho vira um delinquente, comete atos ilícitos e vai parar num presídio de segurança máxima, pode saber que o dia da visita semanal, a mãe, se tiver viva e tiver o mínimo de condição, estará na fila para visitar aquele filho. Eu ouvi uma vez, numa palestra espírita, um relato que me marcou profundamente, o que eu me lembrei quando estava preparando essa palestra. Na época que teve aquele episódio do maníaco do parque, lembra? O estuprador.
que ele foi levado à prisão, um dia, uma pessoa se deparou com a mãe, com ele deitado no colo e fazendo cafuné nos cabelos. E essa pessoa, não muito sensível, virou para aquela mãe e falou: como que você faz um negócio desse? Isso é um assassino, sem escrúpulos. E disse que a mãe, muito humilde, só levantou os olhos e falou: pois é, mas ele é meu filho e eu o amo muito. Então eu fiquei imaginando essa cena que eu não vi. Mas para a mãe, ali, não era um maníaco, um estuprador, um assassino. Era o filho dela. E independente dos delitos dele, ela o amava. E diz que a pessoa que falou e ouviu, saiu dali extremamente tocada por aquela fala. Quando a gente faz essa reflexão, realmente, nós temos que admitir que o amor maternal talvez seja o mais próximo que realmente no plano terreno nós possamos assimilar com o amor de Jesus. Porque independente das atitudes, das necessidades, dos delitos, ele nunca deixa de jorrar em abundância, igual uma fonte de água cristalina. Também eu gostaria de dizer que tudo que nós discutirmos aqui hoje, não existe separação entre mãe biológica e mãe de adoção ou mãe do coração. Principalmente para nós que somos espíritas e sabemos que os laços espirituais são muito mais fortes e superiores aos laços da carne. No livro SOS Família, Joana de Ângeles, no capítulo que ela fala de planejamento familiar, quando eu li esse livro, já há muitos anos atrás, eu nunca esqueci. Porque ela diz assim: toda mulher tem o direito de planejar a família que ela quer ter e o número de filhos que ela quer ter. Então, se no plano espiritual você planejou: eu quero receber 3 filhos nessa minha encarnação, eu quero receber 5 filhos nessa minha encarnação. Mas aí, chegando aqui, você reencarnou, você sentiu que a violência está demais, que o custo de vida está muito alto, que um filho está muito caro, aí você declinou da sua programação previamente combinada no mundo espiritual. Aí você fala: não, no máximo eu vou ter um filho, não quero mais. Não tem problema. Segundo Joana, todos aqueles filhos que estavam destinados ao seu coração, você irá encontrá-los. Eles vão bater na sua porta ou vão esbarrar com você. E a partir do momento que você se encontrarem, vocês nunca mais vão se largar. Às vezes é aquele afilhado que você adota, é o seu sobrinho que migra da casa dele para a sua, porque, tia, é o seguinte, é assim, eu sei que você é minha tia, mas eu gosto de você mais do que minha mãe. E aí você vira a conselheira, você vira a confidente, tudo. Ou é o marido da sua filha, que chega e gruda também em você, como se fosse um filho seu. Não importa. Os filhos, os compromissos afetivos que você combinou de cumprir, você vai cumprir. Mesmo não sendo pelo vínculo biológico, pelos laços da carne. As mães carnais, às vezes, são compelidas pelo corpo a amar os filhos que geram.
Mas você e todas as mães de adoção, mães do coração, amam pelo Espírito, elegendo quem lhes vai receber o devotamento, a dedicação, e não se tornam menos mães. Uma mulher que não engravidou, que não gerou um filho biológico dela, não é menos mãe, não tem menos crédito, não tem uma missão menos sublime do que aquela que deu à luz, que gerou o filho em seu próprio ventre. Então, que todas as mães do coração se sintam envolvidas e partícipes dessa missão. A missão de vocês é tão sublime quanto qualquer outra, porque todas nós somos, de fato, mães adotivas. Sejamos nós geradoras ou mães postiças. A verdade é que a mãe biológica dos nossos filhos é a vida. Eu achei essa frase tão linda que hoje eu coloquei em cartão e mandei para as minhas amigas que são mães do coração. A mãe biológica dos nossos filhos é a vida. Todas nós recebemos esse filho adotivo, porque o filho é do Pai Criador. Nós estamos recebendo em adoção, temporariamente. Bem, eu gosto muito de pegar no web espiritismo, revistas, sites, trazer atualidades para a gente discutir, mas nunca esquecendo o nosso norte. A nossa base doutrinária é a doutrina dos espíritos, a nossa base doutrinária é Kardec. Então, tudo que nós vamos discutir, primeiro a gente vai na base, depois nós vamos construindo o arranha-céu, mas a base é Kardec. Então, a respeito do amor materno e filial, o que nos diz o Livro dos Espíritos? Lá na questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e os animais? Vamos pensar um pouquinho. É lógico que nós, jovens, meninas, quando somos adolescentes, e às vezes a gente tem aquele sono mortal, e aí você acorda, né, e vê a sua tia, às vezes que tem um bebê, aí você pensa assim, meu Deus, quando eu tiver um filho, não sei o que vai acontecer, porque eu jamais vou conseguir acordar e ouvir um choro de um filho meu, com esse sono que eu tenho, não é assim? Quando nós somos jovens, a gente acha que nunca vai ter a capacidade de ser acordada no meio da noite pelo choro do nosso bebê. Mas eis que basta que nós viremos mães e acontece algo impressionante. O instinto, ele se modifica. Sabe o que é o instinto, pelo conceito espírita? É Deus cuidando das criaturas. Quando as criaturas não têm razão, discernimento, só têm instinto, Deus cuida. Então, aquela moça extremamente sonolenta, com sono de chumbo, ela consegue acordar no quarto ao lado e ouvir o choro do bebê. Ela consegue despertar no meio da noite e chegar no quarto do filho e colocar a mão e ele está com febre. Ela não sabe por que ela acordou, porque a criança dormiu bem, não estava nem com febre. Então, o amor materno, em parte sim, ele é instinto. Porque nós precisamos desse instinto para que a nossa cria vulnerável, o ser humano é o filhote mais vulnerável que existe, para que ele não pereça. Estabelece-se uma conexão, um elo fortíssimo. Para a medicina, isso é explicado pelo hormônio ocitocina, mas é muita coisa para um hormônio só.
a gente sabe que é muito mais do que a ocitocina. Então, o amor materno, sim, tem um upgrade do instinto imenso. Mas não é só isso. É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor, ele acaba, ele se limita às necessidades materiais e acabou, o animalzinho está independente, a mãe esquece dele. No homem, esse amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Aí deixa de ser instinto. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há coisa nele diversa do que há no amor do animal. Então são coisas diferentes. Instinto e virtude. Quando nós lemos histórias, romances espíritas, mesmo na obra de André Luiz, quais são os espíritos que sempre vêm em socorro dos filhos? Quantas passagens nós temos que a mãe, um espírito já evoluído, vai lá nas regiões umbralinas resgatar aquele filho renitente. O amor materno, ele sobrevive até no além-túmulo e é para toda a eternidade. Eu gosto muito quando Kardec põe essas perguntas e compara a conduta humana com a conduta do reino animal. E todas as vezes os espíritos fecham, deixando bem clara que existe uma diferença. Não é assim? Nós temos a necessidade de progredir. Então a nossa vida não pode se limitar só ao comportamento instintivo. Nós temos sim a obrigação, o dever de cultivar e desenvolver as nossas virtudes. Mas existem coisas que nos causam estranheza. Existem situações que talvez somente a doutrina espírita e somente a reencarnação pode dar a devida explicação. Na questão 891, estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes? Nós também já tomamos conhecimentos, às vezes, de falta de amorosidade, de completa falta de fluidez de um sentimento afetivo da mãe pelo seu filho. Isso aí, só a vida espiritual, as reminiscências do passado para explicar. Nem sempre a mãe recebe em seu ventre um espírito com o qual ela tem afinidade. Às vezes ela está gerando em seu ventre um grande inimigo do passado. E essa dificuldade, embora apagada na memória recente, está bem gravada na memória espiritual de ambos. Mas isso tem explicação. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se ele foi mau pai, se foi uma mãe perversa, um mau filho na outra existência. Em todo caso, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços. Lógico que ali, nessa atitude da mãe, sempre existe uma influência espiritual ruim, que ela tem que combater. Não importa que brote em seu coração um sentimento de pouco afeto ou de desafeto por aquele filho, mas ela tem um compromisso maior.
ela tem que rogar a espiritualidade, ajuda, auxílio, para passar por essa prova, para cumprir o seu papel da melhor forma, para que ela não termine por sucumbir nessa prova que buscou. Essa violação da lei da natureza não ficará impune. E o espírito desse filho que sofreu essa falta de amor ou essa perversidade da parte da mãe, ele será recompensado. Porque, mesmo com essas dificuldades, ele triunfou, ele venceu os obstáculos. Lembrando que família, núcleo familiar, é sempre um grupo de espírito desajustados, necessitados em contingência reencarnatória. Nem sempre a espiritualidade, o plano espiritual, consegue colocar somente espíritos afins para conviver. Às vezes, é necessário usar desse recurso da maternidade, tentar aurir, usufruir ao máximo dessa fluidez do amor, para tentar sufocar as mágoas do passado. Nem sempre, mesmo essa tentativa, ela tem sucesso absoluto. Mas, quando a gente tem o conhecimento espiritual e se vê numa situação dessa, quer seja mãe, quer seja filho, o que nos compete? Pedir a Deus que façamos o melhor que pudermos e cumprir com a nossa tarefa. Se não conseguimos desenvolver aquela potencialidade do amor, vamos tocar em frente da melhor forma que nos for possível. Mas sempre pedindo, rogando o amparo, a ajuda, para que a nossa tarefa não resvale na crueldade, no relaxamento, no desleixo. Porque uma criança criada com desamor, com desafeto, ela pode levar marcas no seu espírito por muitas existências à frente. Eu já achava a tarefa da maternidade extremamente difícil. Depois que eu passei esses meses lendo, eu ainda acho mais difícil ainda e de maior responsabilidade ainda. Agora, se no meu patchwork eu pudesse escolher o retalhozinho que mais tocou meu coração, foi desse livro. Esse livro Mãe é mais uma pérola, né, que veio pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. É uma antologia mediúnica com vários poemas escritos por vários espíritos. Agora, o que me causou mais surpresa é que na página 125 tem um poema belíssimo escrito por André Luiz. Eu, particularmente, eu não conhecia essa veia poética de André Luiz. Eu sou encantada com a obra de André Luiz, porque, sendo médica, eu adoro toda a forma científica como ele explica o mundo espiritual. Mas ver André Luiz poeta me tocou profundamente. Porque quando a gente lê poemas mediúnicos, a gente vê muito Maria Dolores, Meimei, Irmão X, Augusto dos Anjos, mas eu amei esse poema. E é o que eu digo, às vezes, da sintonia que a gente vai desenvolvendo com a palestra. Estava eu dirigindo e ouvindo, às vezes, os estudos que eu ouço. Aí eu ouvi exatamente essa frase. Porque André Luiz tem um poema, As Mães Guardam a Chave de Controle do Mundo. Na hora, eu travei, né? E peraí, voltei, congelei. Puxa, mas isso é bárbaro para eu usar na minha palestra. Preciso achar esse livro. Aí fui atrás do livro, para conhecer o livro, para olhar os poemas.
E juro, se eu já não tivesse tanto slide pronto, talvez eu trouxesse somente esse poema Maternidade, de André Luiz, para nós refletirmos na palestra de hoje. A sabedoria contida nessa frase é capaz de calar muitos filósofos. Analisem isso profundamente. As mães guardam a chave de controle do mundo. Porque se criamos bem os nossos filhos, se eles são amados, se eles são pessoas de bom caráter e de bom comportamento, nós estamos apertando a engrenagem e fazendo ela girar de forma segura, no rumo certo. Se somos mães desleixadas, que não damos amor, não damos carinho, nós estamos afrouxando essa engrenagem e deixando que a coisa degringole. Então, realmente, se o mundo está ruim, nós estamos falhando nesse controle que está em nossas mãos. Aí eu ouvi outra fala de Raul Teixeira, de muito tempo atrás, que ele falava assim: se o adulto se torna violento e briga na rua e bate, é porque ele teve uma mãe que falou para ele: não traz desaforo para casa. Se te bater na rua, você bate e é assim que se resolve. Eu não quero filho meu chegando aqui chorando, não. Brigou na rua, resolve na rua, bate na rua e pronto. Esse vai ser aquele adulto violento, vingativo, explosivo. Por outro lado, nós temos aquela mãe que fala: meu filho, roupa suja se lava em casa. Se alguma coisa te incomodar, se você se magoar com a ofensa de algum coleguinha, traz primeiro para a mamãe. Porque às vezes o seu amiguinho não está passando por um bom momento, às vezes ele não tem um lar amoroso como o seu. Não vá revidar. Um tapa, um soco, traga para mim, vamos discutir. Esse será aquele adulto que vai saber se comportar socialmente, que vai saber ouvir antes de explodir. Então, realmente, nós, mães, detemos essa chave. E aí, do nosso comportamento, da nossa atitude, diante de cada uma dessas situações que André Luiz cita em seu poema, vai ter uma ação, uma atitude que vai fazer essa engrenagem girar, ou para um lado ou para o outro. Maternidade esperada, planejada, maternidade imprevista, que pode às vezes terminar num aborto delituoso, comprometendo ali a vida de todos os envolvidos. A maternidade aceita, mesmo que com dificuldade. A maternidade hostilizada é um absurdo. Não tem onde cair morta e ainda com mais um filho na barriga. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para saber das necessidades reencarnatórias que aquela pessoa tem? Maternidade socorrida, como nós vemos aqui as nossas companheiras da costurinha, que fazem os enxovaizinhos, que levam para os bebês. Maternidade desamparada. Aí nós temos as mães de sábios, mães de idiotas. Não importa se ela é mãe do sábio, se ela é mãe do idiota. O amor é o mesmo. O sofrimento é o mesmo. Mães felizes, mães desditosas, extremamente sofridas. Mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Mas de cada sentimento, de cada atitude, vai ter um desdobramento que vai influenciar na engrenagem do mundo.
E aí vem o mais importante, que é a lição mais importante desse poema. Ao filtro do amor que lhes veste do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Como assim, Rufina? Não entendi. É através da maternidade, dos nascimentos, da reencarnação, que nós esvaziamos o umbral. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, antes de julgarmos aquela mãe carente que tem 10 filhos, vamos falar, que coragem. Mesmo sem ter condição, ela está cumprindo com o papel dela para com a espiritualidade. Está permitindo que as regiões espirituais inferiores sejam renovadas, sejam aprimoradas. Esse livro, P.S. Eu Te Amo, é um livrinho que eu li há muito tempo atrás, na época que não existia e-mail, WhatsApp, e os filhos iam estudar longe, as mães escreviam cartas. E esse livro foi um filho que publicou as cartas que a mãe escrevia. Mas que o melhor de cada carta era sempre a observação que ela punha embaixo. Ela sempre terminava a carta com um lembretezinho. E esses lembretes, ele diz que foram essenciais para ele se tornar a pessoa de caráter que ele se tornou. Porque as pérolas, o que tinha de melhor na carta, vinha embaixo. Meu filho, ame sempre, cuide sempre, perdoe sempre. Então é um livrinho que acalentou meu coração. E eu também gostaria hoje de deixar alguns lembretes para as mães. Eu me ative a 3. Quem sou eu para ensinar alguém a ser mãe? Ser mãe é a tarefa mais difícil que existe. Os filhos não vêm com manual de instrução. É algo que a gente constrói a cada dia. Mas eu gostaria de deixar 3 lembretes que na vida moderna, na sociedade moderna, com os hábitos que nós adquirimos ultimamente, nós precisamos reavaliar. Não desistam da maternidade. Maternidade é uma missão sublime. Não tenho nada contra os pets, adoro animais. Mas vejam bem, olha o que o poema de André Luiz disse. É através da maternidade que nós esvaziamos as regiões espirituais inferiores. Nós só vamos evoluir espiritualmente se nós renascermos. Para renascermos, precisamos de um ventre, de uma mãe predisposta a assumir essa missão. Lógico que cuidar de um cachorrinho e dar vazão ao meu instinto materno é uma atitude muito cômoda e muito egoísta da minha parte. Filho dá trabalho, filho dá muita satisfação, filho pode dar muito desgosto, mas nós não podemos desistir. Nós temos um compromisso com a posteridade, com a eternidade. E se nós queremos chegar a um mundo ditoso mais rápido, nós precisamos fazer com que essa engrenagem gire. E precisamos possibilitar nascimentos. Se trocarmos carrinhos de bebê por carrinhos de pet, vai demorar muito. Vai ter uma fila, uma superpopulação no umbral que vai ficar muito difícil. Então vamos pensar nisso. Outro lembrete. Priorize o tempo com seus filhos. Eu sei que todo mundo hoje está muito envolvido com o WhatsApp, mas essas 2 imagens me chamaram muita atenção. Isso foi fruto de uma reportagem. Numa página de educação, uma professora, ela publicou o relato de um aluno de 7 anos, que ele falou: odeio o celular da minha mãe, porque ela sempre está com ele.
As crianças não se ressentem com o tempo que a mãe passa fora trabalhando. Ela entende que é uma necessidade. A minha mãe precisa trabalhar, porque ela tem que pagar a minha escola, ela entende. Mas ela não aceita o tempo que a mãe está em casa e não está dando atenção para ela. Olha bem, tanto a pequenininha quanto a adolescente. Não é porque eles crescem que não precisam mais da gente, não. O adolescente, então, é o mais vulnerável. Porque se você deixar, ele se tranca no quarto o dia todo com o celular e também não quer saber de você. Mas é você que tem que ir lá e resgatar. Você precisa saber o que ele está aprendendo, o que ele está fazendo, o que ele está sentindo. Porque se o seu filho não interagir emocionalmente, ele não vai desenvolver afeto. E ele vai entrar numa escola e matar pessoas como se estivesse matando um joguinho da internet, virtualmente. Porque ele não desenvolveu o afeto. O mundo dele é virtual, onde não existe emoção. Nós da área médica, principalmente quem trabalha com neurociência, está se deparando agora com mais um capítulo para a gente estudar. As doenças frutos da internet, frutos da falta de afeto. Vocês já repararam que o jovem hoje não quer conversar? Você liga para o seu filho, ele não atende, ele fala assim, manda uma mensagem. Espera lá, eu não quero falar por mensagem, eu quero conversar. Eles não querem mais falar, eles não querem interagir pessoalmente. Mas nós temos que resgatar. É nós que temos que resgatar. Temos que cuidar dessa geração. E se nós também entramos nesse modus operandi, como vai ser essa geração do futuro? Que afeto eles vão desenvolver? Qual a qualidade que eles vão criar os filhos dele? Só no mundo virtual? Pensemos nisso. E tudo está dentro das palavras do Cristo. Tudo está no Evangelho, né? Não importa o que a gente discute. Quando a gente volta o olhar para o Evangelho, a gente sempre tem um suporte. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Ficastes muito tempo no WhatsApp? Eu acrescentaria hoje. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Agora, gente, para que precisar de outra encarnação? Não vamos desperdiçar essa. A fila lá em cima está grande. A competição com os pets está enorme. Entendeu? Não vamos desperdiçar e entrar na fila de novo. Vamos aproveitar aqui e agora. O nosso momento mais importante é o nosso hoje. Terceiro lembrete. Reconheça os defeitos dos seus filhos e se esforce por corrigi-los. Isso é tão difícil, né? Porque quando a gente ama, a gente tem uma dificuldade imensa de ver os defeitos. O amor cega a gente. Mas também, peçamos, vamos recorrer ao Evangelho. Façamos como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar da árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Por isso precisamos tirar os olhos da tela do celular e voltar os olhos para os nossos filhos.
que precisamos perceber esses brotinhos defeituosos na primeira e na segunda infância. Quando chegou a adolescência e realmente a ligação do espírito com aquele novo corpo se completa, aí fica muito difícil. Os imprints novos, que aquele espírito, o software novo, você tem que terminar a instalação antes da adolescência. É muito difícil completar a instalação depois da adolescência. Precisamos estar atentos, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, honrar pai e mãe, tem uma receita muito boa para a gente seguir. A tarefa, às vezes, nos parece impossível, não é assim? É difícil demais. Mas, segundo os espíritos, ela não é tão difícil quanto nos possa parecer. E ela também não exige que nós saibamos todo o saber que há no mundo. Porque, lembrem-se, todos nós temos o instinto maternal. E o instinto é o quê? É Deus agindo nas suas criaturas. Então a centelha divina está em nós. E todo momento que a gente se sentir numa completa ignorância de como agir, entra para o seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai em secreto, que o seu pai, que está no céu e que tudo vê, em secreto vos atenderá. Então, quando a gente sentir que não está dominando a situação, que não está conseguindo dar conta da missão, entra para o quarto, pega o Evangelho, faz uma leitura, peça ao seu mentor espiritual para que durante o seu sono te ajude a relembrar a sua missão e ore, que algo vai surgir em você, na forma de uma intuição, na forma de um sonho, e você vai ter uma ajuda, um insight. Mas todos podemos, todas nós, podemos desempenhar essa missão, tanto o ignorante como o sábio. E o Espiritismo vai nos facilitar esse desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então aqui, quer tenhamos dificuldade enquanto mãe, quer tenhamos dificuldade com os nossos filhos, nós somos cristãos. Temos uma fonte inesgotável para nos saciar a nossa sede, a nossa necessidade, que é o Evangelho de Jesus. Temos uma doutrina que, através do estudo, nos permite entender que, através dos laços de família, que se refazem, se apertam, se fortalecem, através da reencarnação, não recebemos no nosso seio só espíritos simpáticos a nós. Às vezes, quando acontece uma gravidez, aquele espírito que está sendo gerado no ventre da mãe, ele já influencia demais aquela mãe. Interessante que eu li várias histórias, né? E uma me marcou profundamente. O relato de uma mãe, ela disse que ela sempre foi extremamente carnívora, gostava de carne. Na terceira gravidez, ela não conseguia olhar para uma carne. E ela teve que tomar sulfato ferroso e ácido fólico a gravidez toda, porque ela não conseguia comer carne. Ela falou, isso é enjoo da gravidez. Passou o terceiro mês, passou o quarto mês, e só quando a criança nasceu, que ela conseguiu voltar a comer carne. E essa filha, desde a mais tenra idade, era vegetariana.
não comia carne, cresceu vegetariana, defensora da alimentação natural, e a mãe relatou isso. Ela falou, muito tempo depois, com o conhecimento espírita, e eu analisando as minhas gestações, caiu a ficha. Poxa, mas na gravidez de fulana, desde que eu engravidei, eu não suportava carne. Então, vocês veem que, assim como a mãe influencia o feto, o espírito ali, o espírito, ele também, ele já passa a influenciar a mãe desde a gestação. Por isso que a gravidez é um momento que a mulher não se conhece. A gente tem tanta sensação diferente. É tão diferente, a gente fica tão diferente que você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É porque tem alguém que está se apoderando ali do seu querer, está te influenciando, extremamente conectado com você. Bem, eu gostaria de falar da bibliografia, porque como às vezes eu pego muita coisa, às vezes essa gente, mas da onde vem tudo isso? Infelizmente, não é da minha cabeça. Ainda não tenho esse estágio evolutivo. Eu apenas sou um instrumento. Roberto me dá a tarefa e eu, como uma boa estudante, sento, pesquiso, estudo e tento trazer o meu patchwork para vocês. Mas a bibliografia de hoje, sempre, 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 Kardec. Tudo que a gente vai começar a estudar, comece por Kardec. Pegue o seu norte. Depois você vai colorindo. Você vai enriquecendo. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Mãe, Antologia Mediúnica, de Chico Xavier, vários sites e revistas espíritas da web Espiritismo, e também eu gosto muito de usar imagens, mas sempre a gente busca essas imagens num site de domínio público. Imagens que já foram publicadas em jornais, em que você entra no site, que essas imagens estão já disponíveis, chamado Pixabay, que você não tem problema de usar essas imagens, e aí você traz para enriquecer. Bem, e por último, eu não poderia, de jeito nenhum, finalizar uma palestra dos Dias das Mães sem fazer a minha singela homenagem àquela que foi a mãe mais perfeita também que nós conhecemos. Então, quando nós estivermos naquela angústia, não sabendo a quem recorrer, cada um tem a sua, que toca mais profundo o seu coração. A sua Nossa Senhora favorita. Aqui no Espírito Santo, nós temos essa Virgem da Penha maravilhosa. E às vezes eu penso, nós temos um olhar muito torto. A gente vê o noticiário e sempre tem uma visão pessimista, que o mundo só está piorando. Não é bem assim. Olha, aqui no estado, recentemente, os homens da era moderna foram capazes de fazer algo de uma beleza incrível. Essa festa mobiliza milhares de pessoas com a energia maravilhosa. Então, nem tudo é tão ruim. Existem coisas boas. Nós estamos melhorando. Se a gente observar que no seio da realeza britânica nasceu uma criança afrodescendente, isso é um sinal imenso de evolução. Nós estamos evoluindo. A gente não percebe, mas estamos mudando. Então eu termino essa palestra homenageando Nossa Senhora e dizendo que sempre que a gente se sentir insegura, falha, frágil, a gente recorra a ela. E a gente sempre acredite, eu vou me esforçar para fazer o melhor dentro da minha capacidade. O que estiver além do meu alcance, que Deus
na sua infinita misericórdia, possa relevar, me perdoar e me dar uma nova chance. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê a todos uma excelente semana.